Naquela noite de inverno, quando o frio de Milão cortava até os ossos e eu estava encolhido debaixo da marquise da Via Mauro Macchi, algo impossível aconteceu. Um par de tênis parou na minha frente, pequenos, de criança. E quando levantei os olhos, encontrei um menino segurando um cobertor azul que brilhava sob a luz fraca do poste. Ele me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha me olhado antes, como se eu não fosse invisível, como se eu importasse, como se Deus tivesse descido até aquela calçada suja, só para me dizer através daqueles olhos castanhos que eu ainda tinha nome. Eu não sabia naquela hora que aquele menino mudaria tudo. Eu não sabia que anos depois eu veria aquele rosto em uma fotografia dentro de uma igreja e meu coração pararia de bater. Eu não sabia que ele estava construindo algo dentro de mim, que só se revelaria quando fosse tarde demais para eu agradecer cara a cara. Meu nome é Giorgio. Tenho 53 anos agora, mas quando essa história começou, eu tinha 34 e já não acreditava em nada. Eu morava nas ruas de Milão há 6 anos, depois que perdi meu emprego na fábrica têxtil perto de Sesto San Giovanni. Depois que minha mulher Cláudia me deixou levando nossa filha de 3 anos. Depois que minha mãe morreu sozinha no hospital, sem que eu tivesse coragem de ir vê-la uma última vez, porque eu tinha vergonha do que tinha me tornado, depois que descobri que eu não tinha mais lugar nenhum neste mundo, nenhum endereço, nenhum telefone, nenhuma identidade além de mendigo, bêbado, invisível. As pessoas passavam por mim como se eu fosse parte da calçada, parte da sujeira, parte do esquecimento urbano que ninguém quer ver, mas que está ali o tempo todo, gritando em silêncio. Eu dormia com uma mão no peito e a outra segurando minha mochila velha de lona verde, que já tinha sido da minha época de militar. Porque na rua você aprende rápido que confiança é luxo de quem tem teto e que qualquer coisa que você deixa solto pode desaparecer em segundos, seja comida, seja cobertor, seja a última foto que você ainda guarda da sua filha. Eu comia o que encontrava no lixo dos restaurantes na Via Fiore Chiari, onde os turistas jogavam fora comida boa, que para mim era banquete. Eu bebia a água da fonte pública, perto da estação central, onde os pombos também bebiam. E quando chovia, eu me enfiava debaixo de qualquer coisa que parecesse abrigo, pontes, marquises, portões de lojas fechadas, estacionamentos subterrâneos, e rezava para o corpo aguentar mais uma noite sem pneumonia, sem febre, sem os tremores que vinham quando o frio entrava nos ossos e não saía mais. Mas eu não rezava de verdade, sabe? Eu só dizia palavras vazias para o escuro, frases automáticas que minha avó tinha me ensinado quando eu era criança. Pai Nosso, Ave Maria, coisas que saíam da boca sem passar pelo coração, porque fazia tempo que eu não sentia que alguém estava ouvindo. Fazia tempo que Deus tinha virado só uma palavra bonita que as pessoas usavam para se sentir melhor, mas que não descia até a sarjeta onde eu vivia. Fazia tempo que eu tinha virado um fantasma. Eu andava pelas ruas e ninguém me via. Eu pedia esmola e as pessoas desviavam o olhar. Eu existia apenas como incômodo, como problema, como evidência de que o sistema falha e que alguns de nós caímos tão fundo que não tem escada de volta. Tinha dias que eu pensava em desistir. Tinha noites que eu olhava para o rio Naviglio e pensava como seria fácil pular, deixar a água gelada levar tudo embora. A dor, a fome, a solidão que doía mais que qualquer ferida física. Mas algo sempre me segurava. Não era esperança, não era fé. Era só teimosia, só aquele resquício animal de sobrevivência que não deixa você desistir completamente, mesmo quando não tem mais razão nenhuma para continuar. Eu lembro da primeira vez que vi Carlo com tanta clareza que parece que foi ontem, não 23 anos atrás. Era início do ano 2000. Devia ser fevereiro ou março, porque o ar ainda estava frio, mas já dava para sentir que a primavera estava chegando. Eu estava sentado na escada lateral da igreja de Santa Maria Segreta, perto da Piazza San Babila, aquela igreja antiga que fica quase escondida entre os prédios modernos. Eu tinha passado a noite ali porque o padre não me expulsava. Ele deixava os mendigos dormirem na escada desde que a gente não sujasse e não fizesse barulho. Era meio da manhã, o sol já estava alto, e eu estava olhando para o chão, para as minhas mãos sujas, para as unhas pretas de tanta sujeira acumulada, quando eu ouvi passos leves, de criança, e uma sombra parou na minha frente. Eu levantei os olhos devagar, esperando ver algum garoto rindo de mim, esperando ouvir alguma piada cruel que as crianças às vezes faziam, mas o que eu vi foi diferente. Era um menino de uns 8, 9 anos, cabelo castanho meio bagunçado, olhos claros e profundos, vestindo uma jaqueta azul escura, calça jeans e aqueles tênis infantis com velcro
E ele estava parado ali, de mãos dadas, com uma mulher elegante que devia ser a mãe dele, uma senhora bonita, de cabelos escuros e rosto gentil. E ele não estava rindo, ele estava me olhando mesmo, não olhando através de mim como as pessoas faziam, mas me vendo, enxergando alguma coisa em mim que eu mesmo já não via fazia tempo. A mãe dele puxou a mão dele delicadamente e disse algo baixo em italiano que eu não conseguia ouvir direito. Mas ele continuou olhando para trás enquanto se afastava, virando a cabeça, tentando me manter no campo de visão. E eu senti um aperto no peito que não sabia mais nomear, porque fazia tanto tempo que ninguém me olhava assim. Com curiosidade, com interesse, com algo que parecia quase reconhecimento, como se a gente já se conhecesse de algum lugar. Eu fiquei pensando naquele menino o dia inteiro, não sei por quê. Talvez porque ele tinha sido a primeira pessoa em meses que tinha me visto como ser humano e não como parte da paisagem urbana. Talvez porque tinha algo naquele olhar dele que mexeu comigo, que despertou alguma coisa adormecida lá no fundo, alguma lembrança de quando eu também tinha sido gente, quando eu também tinha tido nome, história, futuro. Era início de primavera mesmo. Eu percebi pelos brotos verdes nas árvores da praça, pelas flores começando a aparecer nos canteiros que a prefeitura cuidava. E aquele cheiro de vida nova que vinha com o degelo só reforçava o quanto eu estava morto por dentro, o quanto eu era o oposto daquela renovação toda que acontecia ao redor. Eu não esperava nunca mais ver aquele menino, mas 2 semanas depois, talvez 3, eu não tinha como contar os dias direito, porque na rua o tempo vira uma coisa estranha, sem forma. Só luz e escuridão se alternando, ele apareceu de novo. Dessa vez estava diferente. Ele vinha sozinho, ou quase sozinho, porque eu via um homem mais velho esperando na esquina, uns 50 metros de distância, vigiando, mas deixando ele vir. O menino tinha nas mãos um saco plástico branco, daqueles de supermercado da Esselunga, e ele vinha andando rápido, quase correndo, com aquela pressa de criança que tem missão. E quando chegou perto de mim, ele parou, respirando um pouco ofegante, e se agachou para ficar na minha altura. Dentro do saco eu vi um sanduíche embrulhado com cuidado, em papel alumínio, uma maçã vermelha e brilhante, uma garrafa pequena de suco de laranja e um pacote de biscoitos. Ele esticou o saco na minha direção e perguntou com aquela voz fina de criança: "Você está com fome?" Eu fiquei completamente paralisado. Fazia tanto tempo que alguém tinha falado comigo, olhando nos meus olhos, fazia tanto tempo que alguém tinha me tratado com gentileza, que eu nem sabia como responder. Minha voz estava presa na garganta. Eu só consegui balançar a cabeça, que sim, devagar, e ele sorriu. E aquele sorriso não tinha pena, não tinha superioridade, não tinha medo. Era só amor puro, daquele tipo que você vê em criança pequena, antes do mundo ensinar que algumas pessoas não merecem ser amadas. E ele disse: "Minha mãe fez esse sanduíche para você, mas foi eu que pedi para ela fazer. Eu disse que você precisava." Antes que eu pudesse agradecer, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele já tinha levantado e estava voltando, correndo para onde o homem esperava. Eu fiquei ali, segurando aquele saco plástico como se fosse ouro, como se fosse relíquia, como se fosse a primeira coisa de valor que alguém tinha me dado em anos. E era. Eu abri o sanduíche com as mãos tremendo. Era de presunto e queijo, pão fresco, ainda morno, com manteiga, tomate, alface, feito com capricho, feito com amor. E eu comei devagar, mastigando cada pedaço, saboreando cada textura, cada gosto, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sujo, pelos meus vincos fundos de sujeira acumulada, porque fazia tanto tempo que alguém pensava em mim, fazia tanto tempo que alguém preparava algo para mim, fazia tanto tempo que eu me sentia humano. A maçã estava crocante e doce, o suco estava gelado, os biscoitos eram de chocolate, cada coisa era perfeita, cada coisa tinha sido escolhida com cuidado. Eu percebi que aquele menino que eu nem sabia o nome, tinha pensado em mim. Tinha pedido para a mãe dele preparar comida para um mendigo sujo que ele tinha visto uma vez na escada de uma igreja. Como? Por quê? O que tinha nele que era diferente de todo mundo? Se isso te tocou de algum jeito, se algo aqui dentro já está acendendo uma chama aí no seu peito, deixe um like para essa mensagem alcançar alguém que está precisando ouvir isso hoje, alguém que está perdido, alguém que está sozinho, alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade neste mundo. Depois desse dia, Carlo começou a aparecer com frequência. Eu ainda não sabia o nome dele, mas ele vinha toda semana, às vezes 2 vezes, às vezes 3, sempre com algo nas mãos, sempre com aquele sorriso,
sempre com aquela presença que iluminava até a sujeira da rua. Ele trazia comida, sempre comida diferente, sanduíches, frutas, bolos, pizza, macarrão em pote. E ele trazia outras coisas também, coisas que eu não pedia, mas que ele percebia que eu precisava. No inverno, ele trouxe luvas de lã, grossas, quentes, que salvaram meus dedos do congelamento. No verão, ele trouxe um boné para proteger do sol que queimava minha cabeça. Ele trouxe meias limpas, várias vezes, porque ele entendia que quando você vive na rua, os pés são tudo. E se os pés adoecem, você não consegue mais caminhar. E se você não consegue caminhar, você morre. Ele trouxe um casaco de inverno, não novo, mas limpo, bem conservado, com zíper funcionando e bolsos fundos. Um casaco que tinha sido dele, mas que ficou pequeno e que em mim serviu perfeito. E sempre, sempre ele parava para conversar. Não era aquela conversa rápida de quem está fazendo caridade e quer ir embora logo. Era conversa de verdade, demorada, interessada, como se ele realmente quisesse saber de mim. Ele perguntava meu nome. E quando eu disse Giorgio, ele repetiu várias vezes, Giorgio, Giorgio, como se estivesse decorando, como se fosse importante. Ele perguntava como eu estava, se eu tinha dormido bem, se eu estava sentindo dor em algum lugar, se eu precisava de alguma coisa específica. No começo, eu não sabia falar. Eu tinha esquecido como se conversa. Eu tinha esquecido como se abre o coração. Eu tinha construído muros tão altos ao redor de mim que nem eu mesmo conseguia mais entrar. Mas ele tinha paciência infinita. Ele ficava ali, sentado ao meu lado na escada suja da igreja, às vezes em silêncio quando eu não conseguia falar. E aquele silêncio dele era mais cheio de presença do que qualquer palavra que eu já tinha ouvido, porque era um silêncio que não julgava, que não cobrava, que só existia comigo, que só estava ali porque queria estar. Aos poucos, eu comecei a falar. Comecei a contar pequenas coisas, fragmentos da minha mesma história, e ele ouvia tudo com atenção profunda, com aquela concentração que criança geralmente não tem, mas que ele tinha. E ele nunca me interrompia, nunca mudava de assunto, nunca olhava para o relógio ou para o celular. Ele só ficava ali, presente, inteiro, me dando algo que eu não sabia que precisava tanto: atenção verdadeira. Um dia ele me perguntou: "Você acredita em Jesus?" Eu ri, mas era uma risada amarga, seca, cheia de anos de decepção, e falei: "Se ele existe, ele me esqueceu, ou eu fiz algo tão ruim que ele decidiu que eu não valia a pena." Carlo ficou quieto por um momento, olhando para as próprias mãos, para os dedos finos de criança, e depois disse algo que entrou em mim como faca: "Ele não esquece ninguém, ninguém mesmo, nem você, nem eu, nem o pior criminoso do mundo, porque o amor dele não depende do que a gente faz, depende de quem ele é, e ele é amor, só amor, amor que não acaba nunca." Eu é que esqueço dele às vezes, eu fico distraído, fico pensando em jogar videogame ou em outras coisas, mas aí eu lembro que ele está em todo lugar, até aqui, até nessa rua, até em você, especialmente em você. Eu não respondi nada, eu não tinha argumento, eu não tinha defesa, eu só senti aquele aperto de novo, aquele nó na garganta que vem quando você percebe que uma criança de 9 anos tem mais sabedoria, mais fé, mais amor do que você conseguiu juntar em toda uma vida de adulto, uma vida desperdiçada, uma vida jogada fora. Ele começou a me contar sobre a Eucaristia. Eu confesso que no começo eu não entendia nada. Eu não tinha formação religiosa. Eu tinha sido batizado porque minha avó insistiu, mas nunca fui de ir em igreja, nunca fui de entender essas coisas. Mas ele explicava com tanta clareza, com tanta paixão, que até eu comecei a entender. Ele dizia que Jesus estava ali, presente de verdade na hóstia consagrada, não de forma simbólica, não de forma espiritual abstrata, mas presente mesmo, corpo, sangue, alma e divindade, tudo ali naquela hóstia pequena e branca, que parece só pão, mas que é Deus se oferecendo, Deus se dando, Deus dizendo: "Eu estou aqui, podem me comer, podem me receber, eu quero ficar dentro de vocês." E ele falava com tanta convicção, com tanta luz nos olhos, que eu só conseguia ouvir hipnotizado, esquecendo por alguns minutos que eu era mendigo, que eu cheirava mal, que eu não tinha futuro. Ele disse que estava fazendo um site grande, para mostrar os milagres eucarísticos do mundo inteiro, todos documentados, todos comprovados, hóstias que viraram carne de verdade, vinho que virou sangue de verdade, casos investigados por cientistas, por médicos, por gente séria, e que ele queria que todo mundo soubesse, que todo mundo visse, que todo mundo entendesse que aquilo não era lenda, não era história inventada, era real, tão real quanto eu e ele sentados ali naquela escada.
Eu pensei que aquilo era sonho de criança, projeto impossível, mas ele falava como se já soubesse que ia conseguir, como se já visse o site pronto na cabeça dele, como se o futuro já estivesse acontecendo. E conseguiu. Anos depois, eu vi aquele site dele, encontrei em um computador de uma biblioteca pública quando eu já estava tentando reconstruir minha vida, e lá estava tudo. Centenas de casos, fotografias do mundo inteiro, milagres documentados, hóstias que viraram músculo cardíaco, análises de DNA, tudo organizado, tudo explicado, tudo feito por um menino que naquela época ainda tinha 9 anos e ainda usava tênis com velcro. Como? Como uma criança fazia isso? Como uma criança sabia mais de Deus do que todos os adultos que eu conhecia. O inverno de 2000 voltou pesado. Foi um dos invernos mais frios que eu lembro, nevou forte em dezembro e janeiro. E teve uma noite, eu nunca vou esquecer essa noite, que eu estava tremendo tanto que eu achei de verdade que ia morrer congelado. Eu estava debaixo da ponte Valtellina, aquela ponte de trem perto da estação Porta Garibaldi, onde sempre tinha vento cortante que entrava por baixo e congelava tudo. Eu estava encolhido, tentando manter algum calor do corpo, mas não estava funcionando. Meus dedos estavam brancos, meus lábios estavam roxos, eu já não sentia os pés. E eu comecei a entrar naquele estado perigoso onde você sente calor, onde você quer tirar a roupa porque o corpo está confuso. Eu sabia que se eu dormisse assim, eu não ia acordar mais. Eu estava quase perdendo a consciência quando ouvi passos rápidos, correndo, e uma voz, a voz de Carlo gritando: "Giorgio! Giorgio!" Eu abri os olhos com dificuldade e vi ele chegando, arfando, suando apesar do frio, carregando um saco enorme, pesado. E ele largou o saco no chão e abriu. E era um saco de dormir profissional, daqueles de montanha, próprio para temperaturas extremas, vermelho e preto, grosso, acolchoado. E ele disse ofegante: "Toma, rápido, entra aqui dentro, rápido." Eu estava tão fraco que ele mesmo teve que me ajudar. Ele abriu o saco completamente, me ajudou a deitar dentro. Puxou o zíper com cuidado, ajustou o capuz na minha cabeça, fechou tudo, deixando só meu rosto de fora. E o calor começou a voltar, devagar, queimando nos membros dormentes, doendo nos dedos que voltavam à vida. Eu comecei a chorar. Ele ficou ali, sentado do meu lado, esfregando meus ombros por cima do saco, falando baixo: "Você não vai morrer hoje, Giorgio. Você não vai morrer. Jesus não quer. Nossa Senhora não quer. Eu não quero. Você ainda tem coisas para fazer aqui. Você ainda é importante. Você ainda tem valor." Eu não conseguia parar de chorar. Eu soluçava dentro daquele saco de dormir como se fosse bebê, liberando anos de dor acumulada, anos de rejeição, anos de solidão, e ele só ficava ali, paciente, presente, esperando eu me acalmar. Quando eu finalmente consegui falar, eu perguntei com a voz rouca: "Você não vai ter problema por estar aqui? Seus pais não vão ficar bravos?" Ele deu de ombros, com aquela naturalidade de criança que ainda não aprendeu a ter medo das coisas certas, e disse: "Meus pais sabem onde eu estou. Eles me trouxeram aqui. Eles estão esperando ali na esquina. Eles me ensinaram que amar é mais importante que ter medo, que ajudar é mais importante que estar confortável, que Jesus está nos pobres e que se a gente não cuida dos pobres, a gente não está cuidando de Jesus." Eu nunca tinha ouvido uma frase assim. Eu nunca tinha ouvido pais ensinarem isso para os filhos. Eu nunca tinha visto família que escolhia sair no frio da noite para salvar mendigo. Eu nunca tinha visto criança de 9 anos que preferia estar debaixo de ponte gelada do que em casa jogando videogame ou assistindo televisão. Eu pensei: esse menino é diferente. Esse menino não é normal. Tem algo nele que vem de outro lugar, algo que é maior que ele, algo que usa ele como canal, como instrumento, como ponte entre céu e terra. Naquela noite eu não dormi. Eu fiquei deitado dentro daquele saco de dormir quente, olhando para o céu escuro entre os vãos da ponte, vendo as estrelas piscarem lá em cima. Tão longe, tão frias, tão indiferentes, mas não mais indiferentes que eu pensava, porque se Deus estava mandando um menino de 9 anos para me salvar, então talvez Deus estivesse mais perto do que eu imaginava. Talvez Deus tivesse cabelo castanho, olhos de criança e uma mochila cheia de amor impossível. Se alguma parte dessa história está te lembrando algo da sua vida, se você conhece alguém que precisou de ajuda assim, se você já foi esse menino ou foi esse mendigo, escreve nos comentários e diz de onde você está me ouvindo. Diz teu país, tua cidade, tua história, porque isso cria uma corrente, isso nos conecta, isso mostra que não estamos sozinhos nessa caminhada de fé e de amor.
Os meses foram passando e Carlo continuava aparecendo. Ele crescia. Eu via ele ficando um pouco mais alto a cada mês. A voz começava a engrossar levemente. O rosto começava a perder aquela redondeza de criança pequena. Mas a essência dele nunca mudou. Nunca, nem um pouco. Ele continuava sendo aquela luz pura, aquela bondade sem cálculo, aquele amor sem interesse. Ele me contou uma vez, deve ter sido 2003 ou 2004, que ele queria ser santo. A gente estava sentado na escada da igreja. Eu lembro que era outono, porque as folhas estavam caindo e faziam um tapete dourado no chão, e ele disse assim, do nada, eu quero ser santo, Giorgio. Eu quero chegar no céu e ouvir Jesus dizer, muito bem, servo bom e fiel. Eu ri, mas sem maldade. Foi uma risada de ternura. E falei, você já é, Carlo. Você já é santo, você não vê? Você faz coisas que santo faz. Ele balançou a cabeça sério com aquela seriedade de criança que está falando de coisas importantes e disse, não, não sou, eu ainda erro muito, ainda fico com raiva às vezes, ainda sou egoísta às vezes, ainda esqueço de rezar às vezes. Santidade é para todo mundo, mas precisa de esforço, precisa de treino, precisa de querer de verdade. E eu quero muito, e você também pode, você também deveria querer. Eu olhei para ele sem acreditar e falei, eu, santo? Carlo, olha para mim, olha onde eu estou, olha o que eu virei, eu sou lixo humano, eu sou tudo que deu errado, eu sou o oposto de santo. Ele ficou sério, mais sério do que eu nunca tinha visto. Pegou minha mão suja, cheia de calos e feridas, e segurou com força, e disse olhando fundo nos meus olhos, você é filho de Deus, Giorgio. Isso é tudo que importa. Isso é a única coisa que define você. Não é onde você dorme, não é quanto dinheiro você tem, não é se as pessoas te respeitam ou te ignoram. É só isso. Você é filho de Deus, amado, querido, importante. E nada neste mundo pode mudar isso. Nem você mesmo pode mudar isso, porque o amor de Deus não depende de você merecer. Depende só dele amar. E ele ama, sempre amou, sempre vai amar. Eu chorei. Chorei ali mesmo, na frente dele, sem vergonha, sem tentar esconder, porque fazia anos, décadas talvez, que ninguém me chamava de filho de nada. E aquele menino estava me dizendo que eu era filho de Deus, que eu tinha valor absoluto, que eu importava no esquema cósmico das coisas. Como uma criança sabia dizer isso? Como uma criança sabia curar feridas que terapeutas não conseguiriam curar? Como uma criança carregava sabedoria que velhos não tinham? Teve uma vez, eu acho que foi 2005, que ele trouxe um terço simples, daqueles de plástico azul, barato, que vendem em qualquer loja de artigos religiosos, mas para mim era tesouro. Ele colocou na minha mão com cuidado, fechou meus dedos ao redor das contas e disse, reza isso quando você sentir medo, quando você sentir solidão, quando você sentir que não aguenta mais. Reza e lembra que Nossa Senhora está perto, que ela é mãe, que mãe não abandona filho nunca, mesmo quando o filho erra, mesmo quando o filho cai, mesmo quando o filho parece perdido para sempre. Eu confesso que eu não sabia rezar terço. Eu nem lembrava direito das orações. Eu sabia um Pai Nosso meio torto e uma Ave Maria incompleta, mas ele não se importou. Ele sentou ali comigo, no chão sujo da rua, e ensinou. Rezou devagar, pausado, cada Ave Maria, cada glória ao Pai, cada mistério, e eu repetia gaguejando, tropeçando nas palavras, esquecendo no meio. Mas ele tinha paciência infinita, ele voltava, repetia, esperava, até eu conseguir. No final, quando terminamos o terço inteiro, ele disse, agora você pode falar com ela sempre, a qualquer hora, de madrugada, de tarde, quando quiser, ela escuta, ela está sempre escutando, esperando que a gente chame, esperando que a gente peça ajuda, porque ela é mãe, e mãe vive para cuidar dos filhos. E ele levantou, limpou a calça, acenou com a mão e foi embora. Eu fiquei segurando aquele terço como se fosse a única coisa real no mundo, como se fosse âncora que me prendia à vida, à sanidade, a possibilidade de que talvez, só talvez, eu ainda pudesse ser salvo. Eu comecei a rezar, todo dia, mesmo sem acreditar direito, mesmo achando que era só movimento mecânico de boca, mesmo sentindo que as palavras sumiam no ar sem chegar em lugar nenhum, eu rezava, porque Carlo tinha pedido, porque aquilo me conectava a ele, porque aquilo mantinha uma parte de mim funcionando. Uma parte que não era só sobrevivência animal, mas que era algo mais, algo humano, algo espiritual. Eu rezava de madrugada quando não conseguia dormir,
e o frio era tanto que eu achava que ia enlouquecer. Eu rezava de manhã, quando acordava, e percebia que tinha sobrevivido mais uma noite. Eu rezava de tarde, quando a fome apertava tanto que eu pensava em roubar. Eu rezava de noite quando o medo vinha. Medo de morrer sozinho, medo de ser esquecido, medo de que minha vida não tivesse significado nenhum. E aos poucos, tão devagar que eu quase não percebi, algo começou a mudar. Não foi mudança externa, minha situação continuava a mesma. Eu continuava na rua, continuava sujo, continuava com fome, mas alguma coisa por dentro estava diferente. Era como se uma luz fraca tivesse se acendido em algum canto escuro da minha alma. Uma luz que não iluminava tudo, mas que pelo menos mostrava que não era escuridão total, que tinha caminho, que tinha saída, que tinha esperança escondida debaixo de todo aquele desespero. Eu comecei a sentir uma presença. Não era algo que eu via ou ouvia. Era algo que eu sentia, leve como brisa, suave como sussurro, mas presente. Era como se alguém tivesse começado a caminhar do meu lado, invisível mas real. E quando eu rezava o terço, eu sentia essa presença mais forte, mais próxima, mais clara. E eu sabia, sem saber explicar como, que era Nossa Senhora, que era ela ali, cuidando, protegendo, intercedendo, fazendo aquilo que mãe faz quando o filho está perdido, nunca desistindo. Os anos foram passando e Carlo foi ficando adolescente. 13 anos, 14, 15. A voz dele engrossou de vez. Ele ficou mais alto, mais magro. O rosto ganhou ângulos, mas os olhos continuavam os mesmos, profundos, cheios de luz, cheios de amor. E ele nunca parou de me visitar. Nunca. Mesmo quando ele devia estar estudando para a prova. Mesmo quando ele devia estar saindo com os amigos. Mesmo quando ele devia estar fazendo as coisas normais que adolescente faz. Ele aparecia. Às vezes só para dizer, oi, como você está, Giorgio? Você está bem? Às vezes para trazer algo, comida, roupa, remédio, quando eu estava doente. Às vezes só para sentar ao meu lado em silêncio. E aquele silêncio dele continuava sendo tão cheio de Deus que eu sentia paz. Aquela paz que não depende de circunstância, que não depende de conforto, que vem de dentro, de algum lugar profundo, onde mora a certeza de que você não está sozinho. Eu comecei a perceber que ele não visitava só a mim. Eu via ele conversando com outros moradores de rua, conhecia os nomes de todos, sabia as histórias, carregava as dores e tratava cada um com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, com o mesmo amor que dava para mim. Ele dava comida para os pobres que pediam esmola na porta das igrejas. Ele conversava com os idosos sozinhos, nos bancos das praças. Ele ajudava nas paróquias. Servia na missa como coroinha, estava em todo lugar onde tinha dor, onde tinha necessidade, onde tinha gente invisível precisando ser vista. Como uma pessoa tão jovem tinha tanta compaixão? Como ele não se cansava? Como ele não desistia? Porque o mundo cansa a gente. O mundo mostra tanta miséria que chega uma hora que você quer fechar os olhos e parar de ver. Mas ele não. Ele continuava vendo, continuava agindo, continuava amando, como se cada pessoa fosse a única pessoa do mundo. Como se cada encontro fosse o mais importante da vida dele. Um dia, devia ser 2006, alguns meses antes de tudo mudar, eu perguntei para ele, enquanto a gente estava sentado na escada da igreja. Carlo, por que você faz isso? Por que você continua vindo aqui? Por que você continua me visitando? Por que você perde seu tempo comigo? Ele olhou para mim com aqueles olhos que pareciam ver mais longe do que olhos normais veem. E disse algo que ficou gravado no meu peito, como se fosse tatuado com ferro quente. Porque todos nós vamos morrer um dia, Giorgio. Eu vou, você vai, todo mundo vai. E quando a gente chegar lá na frente de Deus, a única coisa que vai importar, a única pergunta que ele vai fazer é quanto amor a gente deu, quanto a gente se doou, quanto a gente se esqueceu de si mesmo para cuidar dos outros. E eu não quero desperdiçar minha vida. Eu não quero chegar lá e descobrir que eu poderia ter amado mais, poderia ter ajudado mais, poderia ter sido mais parecido com Jesus. Então eu faço o que eu posso agora, enquanto eu tenho tempo, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Eu fiquei calado. Aquelas palavras entraram tão fundo em mim que eu senti dor física no peito, como se alguma coisa tivesse rachado lá dentro. Ele tinha 15 anos e já sabia o que eu levei uma vida inteira para não aprender. Ele sabia que amor era a única coisa real, a única coisa que ficava, a única coisa que tinha peso eterno. Ele sabia que tempo era presente, não promessa, e vida era agora, não depois. Ele sabia que Deus estava esperando ver quantos de nós íamos perceber isso antes de morrer.
E ele estava vivendo essa verdade com cada célula do corpo, com cada segundo do dia, com cada gesto de bondade que transbordava dele naturalmente como água de fonte, que não pode parar de jorrar. Então, em outubro de 2006, aconteceu algo que destroçou completamente o meu mundo. Carlo parou de aparecer. Uma semana passou. Eu pensei, ele deve estar ocupado, deve ter prova na escola, deve estar viajando com a família. 2 semanas passaram. Eu comecei a ficar preocupado. 3 semanas. Eu comecei a ficar desesperado. Eu perguntava para as outras pessoas, nas ruas, se alguém sabia dele, se alguém tinha visto ele, mas ninguém sabia quem era Carlo Acutis, ninguém conhecia aquele menino que para mim era tudo, que era minha única luz, minha única conexão com a parte boa do mundo. Eu fui até a igreja, onde eu sabia que ele frequentava, a Santa Maria Segreta, aquela onde tudo tinha começado, onde eu tinha visto ele pela primeira vez. Eu fiquei esperando do lado de fora, esperando ele aparecer, esperando ver aquele rosto, aquele sorriso, mas ele não apareceu. Eu voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que, uma tarde, devia ser final de outubro, eu vi movimento diferente na igreja, muita gente entrando, muita gente chorando, e eu vi uma foto grande na entrada, com flores ao redor, com velas acesas, e meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ia explodir. Eu me aproximei devagar, tremendo, sem querer acreditar, sem querer ver, mas precisando saber. E era ele, era Carlo, meu Carlo. A foto mostrava ele mais velho do que a última vez que eu tinha visto, usando terno escuro, gravata, sorrindo aquele sorriso que eu conhecia tão bem, aquele sorriso que tinha salvado minha vida tantas vezes. E embaixo da foto tinha uma faixa preta. Carlo Acutis. 3 de maio de 1991 a 12 de outubro de 2006. Eu li aquelas datas sem entender. Li de novo. Li de novo. 12 de outubro de 2006. Ele tinha morrido. Carlo tinha morrido. 15 anos. Ele tinha apenas 15 anos. Eu caí de joelhos ali mesmo na calçada e gritei. Gritei com raiva, com dor, com desespero que vinha de um lugar tão fundo que eu nem sabia que existia. Eu gritei perguntando para Deus por quê. Por que ele tinha levado aquele menino? Porque ele tinha tirado a única coisa boa que restava no mundo. Porque ele deixava gente ruim viver 100 anos e levava gente boa com 15. As pessoas pararam para olhar. Algumas se aproximaram para ajudar. Mas eu não queria ajuda. Eu queria Carlo de volta. Eu queria que aquilo fosse mentira, engano, pesadelo. Eu entrei na igreja cambaleando, cego de lágrimas que não paravam de escorrer, e vi que tinha uma missa acontecendo, missa de corpo presente, e tinha o caixão ali na frente, fechado, branco, com flores brancas em cima, e tinha tanta gente, que eu nunca imaginei. A igreja estava lotada, gente chorando, gente rezando, gente se despedindo daquele menino que tinha tocado tantas vidas em tão pouco tempo. Eu me aproximei tremendo, me arrastando pelos bancos, e quando cheguei perto do caixão, eu desabei. Eu abracei aquele caixão branco e chorei como se tivesse perdido um filho, um irmão, um pedaço de mim mesmo, porque era isso. Eu tinha perdido tudo isso. Eu tinha perdido a única pessoa que me tratou como gente, a única pessoa que me amou sem querer nada em troca, a única pessoa que me mostrou que Deus existia, não através de palavras, mas através de gestos, de presença, de amor concreto e real. Alguém puxou o meu braço com delicadeza. Era uma senhora idosa, de cabelos brancos, e ela disse baixo: "Você conhecia o Carlo?" Eu só consegui balançar a cabeça que sim, soluçando, e ela abraçou minha sujeira toda, meu cheiro ruim, minha aparência de mendigo, e disse: "Ele era especial, não era? Ele era luz." E eu consegui falar com a voz quebrada. Ele me salvou. Ele foi a única pessoa que me viu quando eu era invisível. Ela apertou meu abraço e disse: "Ele viu muita gente, meu filho. Ele amou muita gente. E agora ele está vendo a gente de lá de cima, tenho certeza." Eu fiquei para a missa inteira, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Eu vi os pais dele, reconheci a mãe que eu tinha visto naquele primeiro dia, Antonia. O nome dela era Antonia, e ela estava destruída. Dava para ver, mas tinha uma serenidade nela que eu não entendia, como se, no meio da dor, ela soubesse de algo que trazia paz. O pai dele, Andrea, estava do lado, segurando ela, e eles pareciam estar sustentando um ao outro. Eu soube depois, alguém comentou ao meu lado, que Carlo tinha morrido de leucemia promielocítica aguda, tipo M3, que ele tinha ficado internado no Hospital San Gerardo de Monza, que os médicos que cuidaram dele foram o Dr. Andrea Biondi,
e o Dr. Monsilo Jankovic, que ele tinha tido o padre Sandro Villa como capelão, que tudo tinha acontecido muito rápido, menos de 2 semanas desde o diagnóstico até a morte, e que ele tinha oferecido o sofrimento dele pelas intenções do Papa e pela Igreja, até o último segundo, até o último suspiro. Como? Como um menino de 15 anos fazia isso? Como ele transformava sofrimento em oferenda? Como ele mantinha a fé, mesmo quando o corpo estava falhando? Eu saí daquela igreja com um buraco no peito tão grande que eu achei que nunca mais ia conseguir respirar direito. Eu fiquei semanas, meses, sem conseguir sair daquele estado de luto profundo. Eu dormia encostado nos muros da igreja, onde ele tinha sido velado, rezando o terço que ele tinha me dado, contando as contas uma por uma, com os dedos tremendo, pedindo para Nossa Senhora cuidar dele lá no céu, pedindo para ele não me esquecer mesmo estando com Deus, pedindo para ele continuar olhando por mim mesmo de longe. Eu me sentia perdido de novo, sozinho de novo, invisível de novo, como se a luz que ele tinha acendido dentro de mim estivesse se apagando devagar, e eu não sabia como mantê-la viva sozinho. Se você está sentindo algo mexendo dentro de você agora, se essa história está tocando em lugares fundos da sua alma, clica no gostei para essa mensagem chegar mais longe, para mais gente que precisa acreditar que milagres acontecem, que santos existem, que o céu está mais perto do que a gente imagina. Mas aí algo começou a acontecer. Coisas pequenas no início, quase imperceptíveis, tão sutis que eu pensei que estava imaginando, que estava delirando de tanta saudade, mas que foram ficando impossíveis de ignorar. A primeira vez foi uma noite de novembro, 2 semanas depois do enterro dele. Eu estava dormindo debaixo da mesma marquise da Via Mauro Macchi, onde tudo tinha começado, onde ele tinha me dado o primeiro cobertor azul anos atrás. Eu acordei no meio da madrugada sentindo um cheiro de flores. Mas não era qualquer cheiro de flores, não era o cheiro das flores murchas que ficam perto do lixo, não era perfume sintético de loja, era algo diferente, intenso, doce, fresco, impossível, como se alguém tivesse despejado litros de perfume natural ali, como se um jardim inteiro tivesse brotado ao redor de mim. Eu sentei assustado, olhei em volta procurando a fonte, não tinha nada, não tinha flores, não tinha plantas, não tinha ninguém. Não tinha absolutamente nada que pudesse causar aquele cheiro, mas ele estava ali, envolvendo tudo, preenchendo o ar, entrando pelos meus pulmões, e quanto mais eu respirava, mais forte ficava. Eu senti, na hora, sem sombra de dúvida, que era Carlo. Eu não sei explicar como eu sabia. Não havia lógica, não havia prova, mas eu sabia com aquela certeza que vem de algum lugar mais profundo que a razão. Aquela certeza que o coração reconhece antes da cabeça entender. Era ele dizendo: eu estou vivo, eu estou bem, eu não morri de verdade, eu só mudei de lugar, e eu não te esqueci, nunca vou te esquecer. Eu comecei a chorar de novo, mas dessa vez não era só tristeza. Era alívio misturado com saudade, era dor misturada com paz. Era a sensação estranha de que a morte não era final, não era parede, era só porta, e que do outro lado da porta tinha vida, tinha consciência, tinha amor continuando. A segunda vez foi ainda mais impossível, ainda mais concreta, ainda mais inegável. Eu estava sentado perto da estação central, era início de dezembro, o frio estava começando a apertar de novo. Eu estava com fome, muito cansado, quase desistindo de tudo porque, sem Carlo, o mundo tinha voltado a ser cinza, vazio, sem sentido. Eu estava olhando para o chão, para as pessoas passando apressadas com suas vidas importantes, quando um par de sapatos sociais parou na minha frente. Sapatos caros, lustrosos, de couro bom. Eu levantei os olhos devagar e vi um homem de uns 40 anos, bem vestido, terno cinza perfeito, gravata azul, pasta executiva na mão, cabelo bem cortado. E ele estava me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse me reconhecendo, como se me conhecesse de algum lugar. Ele se agachou para ficar na minha altura e perguntou com voz firme: "Você é o Giorgio? Você conhecia Carlo Acutis?" Eu gelei. Como ele sabia meu nome? Como ele sabia de Carlo? Eu balancei a cabeça que sim, devagar, sem conseguir falar porque minha garganta tinha fechado de susto. E ele abriu a pasta de couro, tirou um envelope grande, amarelo, grosso, pesado, e colocou na minha mão com cuidado, como se fosse algo precioso. Ele disse: "Carlo deixou isso para você. Ele preparou antes de ficar doente. Ele sabia. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele levantou, virou e desapareceu na multidão da estação,
Sumiu tão rápido que eu cheguei a pensar que tinha imaginado, que tinha sido alucinação, mas o envelope estava ali, pesado na minha mão, real, concreto, impossível de negar. Eu abri com as mãos tremendo tanto que quase rasguei. Dentro tinha dinheiro. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida inteira. Notas de 50 euros, de 100 euros, novas, organizadas em maços, presas com elástico, devia ter uns 5.000 euros ali, talvez mais. E tinha um bilhete, dobrado, escrito à mão, com caneta azul. E quando eu abri e vi a letra, meu coração parou. Era a letra de Carlo. Eu reconheci na hora porque ele sempre escrevia bilhetinhos para mim ao longo dos anos. Frases da Bíblia, palavras de incentivo, versículos sobre esperança. E aquela era exatamente a letra dele. Aqueles R's arredondados, aquele J com pinguinho grande, aquele jeito único de fazer o G maiúsculo. O bilhete dizia: e eu decorei cada palavra porque li 1000 vezes, porque aquilo virou minha relíquia mais preciosa. Giorgio, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Não fica triste. Eu estou feliz onde estou. Use esse dinheiro para recomeçar. Alugue um quarto. Compre roupas limpas. Procure trabalho. Você merece ter uma vida digna. Você sempre mereceu. Eu estou com Jesus agora, mas continuo te vendo, continuo torcendo por você, continuo rezando por você. Não desiste. Você é filho de Deus. Isso nunca muda. Te amo. Seu amigo para sempre, Carlo. Eu desabei ali mesmo no chão da estação. Eu segurei aquele bilhete contra o peito e solucei tão alto que as pessoas começaram a parar e olhar, começaram a formar roda, começaram a perguntar se eu precisava de ajuda, mas eu não conseguia parar. Como era possível? Ele tinha morrido. Ele não podia ter escrito aquilo depois de morrer, mas aquela era a letra dele. Aquele era o jeito dele de falar. Aquele era o coração dele impresso no papel. E o homem tinha dito: ele preparou antes de ficar doente. Ele sabia. Ele sabia? Como ele podia saber? Como um menino de 15 anos podia saber que ia morrer e ainda assim ter tempo de pensar em mim, de preparar dinheiro para mim, de escrever carta para mim, de se preocupar comigo quando ele próprio estava enfrentando a morte? Eu soube na hora que aquilo era milagre. Não milagre metafórico, não milagre simbólico, mas milagre real, concreto, verificável. Aquilo era Carlo usando o que quer que seja que santos usam para continuar agindo na terra, mesmo depois de partir. Aquilo era impossível, mas estava acontecendo. Com aquele dinheiro, minha vida começou a mudar. Não foi mágica instantânea, não foi transformação da noite para o dia, foi processo lento e difícil, mas foi real. Eu consegui alugar um quarto minúsculo em uma pensão barata, perto da Porta Venésia. Um quarto com uma cama de solteiro, uma mesa pequena, um armário velho, mas que tinha telhado, tinha porta que fechava, tinha janela com vidro. Eu consegui tomar banho quente pela primeira vez em anos, lavar meu corpo com sabonete, esfregar a sujeira acumulada, ver a água escura descendo pelo ralo, levando anos de rua junto. Eu comprei roupas limpas em brechós, calça jeans que não tinha rasgos, camisas de botão que pareciam apresentáveis, um casaco de frio que não cheirava a mofo. Eu fiz documentos novos, RG, CPF italiano, comprovante de residência. Eu procurei emprego. Levou tempo, levou dezenas de não. Levou humilhação de gente olhando meu currículo vazio e rindo na minha cara. Mas eu não desisti. Eu rezava o terço todo dia, de manhã e de noite, pedindo força, pedindo oportunidade, pedindo que Carlo intercedesse por mim lá do céu. E um dia, deve ter sido março de 2007, uns 5 meses depois de receber o dinheiro, eu encontrei um cartaz na vitrine de uma pizzaria na Via Padova. Precisa-se ajudante de cozinha, sem experiência necessária, apresentar-se pessoalmente. Eu entrei tremendo. O dono era um napolitano gordo de uns 60 anos, bigode grisalho, avental sujo de molho de tomate, e ele me olhou de cima a baixo com aquela desconfiança que eu conhecia bem, aquele olhar que media, pesava, julgava. Eu falei a verdade. Eu disse que tinha vivido 6 anos na rua, que tinha acabado de sair, que não tinha experiência, mas que era trabalhador, que era confiável, que só precisava de uma chance. Ele ficou quieto por um tempo longo, mastigando o palito de dente, pensando, e finalmente disse: você começa segunda-feira, 6 da manhã, lavando louça, salário mínimo, se roubar algo eu chamo a polícia, se trabalhar direito a gente vê o que faz. Eu trabalhei como nunca tinha trabalhado na vida. Eu lavava montanhas de pratos, panelas, travessas gordurosas. E eu lavava com a atenção de quem está lavando relíquia sagrada. Eu limpava o chão da cozinha até brilhar. Eu organizava o estoque. Eu chegava cedo e saía tarde. Eu não reclamava, não pedia favores,
não faltava. E depois de 3 meses, o napolitano me chamou e disse: "Você é bom, você trabalha sério, vou te ensinar a fazer massa, vou te ensinar a fazer pizza. Você tem futuro aqui se quiser." Eu quis. Eu aprendi tudo o que ele ensinou. Eu aprendi a sovar a massa até o ponto certo, a abrir ela com as mãos jogando para o alto, a espalhar o molho em espiral, a colocar a mussarela de búfala sem exagerar, a calcular o tempo certo do forno. Eu aprendi o ofício. E aos poucos, mês após mês, ano após ano, eu fui subindo. Eu virei ajudante de pizzaiolo, depois pizzaiolo. Depois comecei a atender nas mesas, nos horários de pico. Eu tratava cada cliente como Carlo tinha me tratado, com dignidade, com respeito, com atenção verdadeira. E as pessoas percebiam, voltavam, pediam para ser atendidas por mim. E toda noite, toda santa noite, antes de dormir, eu rezava o terço que Carlo tinha me dado. As contas já estavam gastas de tanto uso. O plástico azul já tinha desbotado, mas eu continuava rezando, agradecendo por cada dia, por cada milagre pequeno, por cada sinal de que ele ainda estava comigo, guiando, protegendo, intercedendo. Se Carlo já fez algo por você, se você já sentiu a presença dele na sua vida, se ele já te ajudou de alguma forma misteriosa, compartilhe aqui nos comentários de onde você está acompanhando, porque quando a gente testemunha o que Deus faz através dos santos, a gente fortalece a fé uns dos outros, a gente cria corrente de luz que atravessa o mundo. Os anos foram passando e eu descobri que Carlo estava se tornando famoso. Primeiro em Milão, onde as pessoas começaram a falar daquele menino santo que tinha morrido tão jovem. Depois na Itália inteira, com reportagens, com matérias de jornal, com programas de televisão. Depois no mundo, com documentários, com livros, com peregrinações ao túmulo dele. Eu via as histórias, ouvia os testemunhos, e cada vez que alguém contava como Carlo tinha mudado a vida deles, eu sentia orgulho, sentia amor, sentia saudade profunda daquele menino que tinha mudado minha vida sem esperar reconhecimento, sem tirar foto para postar, sem fazer propaganda, só por amor puro e simples. Eu soube que depois da morte dele, em 2010, os pais tiveram gêmeos, um menino e uma menina, Michele e Francesca. E eu pensei como Carlo ficaria feliz sabendo que não era mais filho único, que tinha irmãos que iam crescer ouvindo histórias sobre ele, que iam carregar o legado dele. Eu vi que ele tinha sido beatificado em 2020, em Assis, que ele estava oficialmente a caminho da santidade, que milagres tinham sido atribuídos a ele, milagres médicos, cientificamente verificáveis, curas impossíveis. Eu pensei, eu já sabia, eu sempre soube. Eu sabia desde a primeira vez que ele parou na minha frente com aquele cobertor azul. Eu sabia que ele não era criança normal, que ele era instrumento de Deus, que ele era santo antes mesmo de morrer. E as pessoas do mundo inteiro estavam sendo curadas, sendo transformadas, sendo tocadas por aquele menino que em vida só queria uma coisa: mostrar que Jesus estava presente na Eucaristia, que Deus era real, que amor era tudo. Mas o maior milagre, o milagre que ninguém além de mim sabe, o milagre que eu guardei em silêncio por anos, com medo de que não acreditassem, ainda estava por vir. Foi em 2023, 17 anos depois da morte dele. Eu tinha 49 anos, estava trabalhando ainda na mesma pizzaria, morando em um apartamento pequeno, mas digno, tinha vida simples, mas estava bem. Estava limpo, estava sóbrio, estava vivo. Era final de novembro, noite fria. Eu estava voltando tarde do trabalho, devia ser quase meia-noite. Eu estava passando justamente pela Via Mauro Macchi, a rua onde tudo tinha começado, onde ele tinha me encontrado pela primeira vez, debaixo daquela marquise. Eu sempre passava por ali, de propósito, quando voltava para casa. Era minha forma de lembrar, de honrar, de agradecer. A rua estava vazia, escura, só os postes acesos. Eu estava caminhando devagar, cansado do dia, quando de repente eu vi uma luz. Não era luz de poste porque era diferente, mais forte, mais branca, mais pura. Não era luz de carro porque estava parada no meio da calçada. Era uma luz que vinha de lugar nenhum, que brotava do próprio ar, como se alguém tivesse rasgado o tecido da realidade e deixado a luz do outro lado vazar para cá. Eu parei, confuso, com o coração começando a bater mais rápido, e a luz começou a crescer, começou a tomar forma, começou a se condensar, e de dentro da luz começou a aparecer uma figura. Figura de pessoa, figura de menino. E meu coração explodiu dentro do peito, porque era Carlo.
Eu juro por Deus que existe. Eu juro pela Virgem Maria que me protegeu. Eu juro por tudo que é mais sagrado no céu e na terra, que era Carlo Acutis ali, na minha frente, a 3 metros de distância, sólido, real, impossível. Ele estava usando a mesma roupa que usava quando tinha 9 anos, naquele primeiro encontro, a jaqueta azul escura, a calça jeans, os tênis com velcro, e ele estava sorrindo. Aquele sorriso que tinha gravado na minha memória para sempre. Aquele sorriso que tinha me salvado de desistir da vida. Eu caí de joelhos no meio da calçada. Minhas pernas simplesmente cederam. Eu não conseguia falar, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada além de olhar, de absorver, de tentar entender o impossível que estava acontecendo. E ele falou. A voz era dele, mas era diferente também. Era como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo, do ar, do chão, das paredes, de dentro de mim. Uma voz que era som, mas que era mais que som, que carregava peso, presença, realidade absoluta. Ele disse, e cada palavra entrou em mim como se fosse esculpida direto na alma. George, você conseguiu. Eu estou tão orgulhoso de você. Você se levantou, você não desistiu. Você honrou tudo que eu tentei te mostrar. Agora é sua vez. Continue ajudando os outros como eu te ajudei. Saia toda semana. Leve comida, leve cobertores, leve esperança. Olha nos olhos deles. Diz que eles importam. Faz o que eu fazia. Porque o amor não termina, Giorgio. Ele nunca termina. A morte não interrompe. O amor continua, atravessa, transforma, multiplica. E eu estarei sempre com você. Sempre. A luz começou a diminuir. Ele começou a ficar translúcido. Eu gritei. Carlo, não vai! Por favor, fica mais um pouco. Eu preciso falar com você. Eu preciso agradecer. Eu preciso dizer tanta coisa. Mas ele só sorriu mais uma vez. Levantou a mão em despedida e desapareceu. A luz sumiu. A rua voltou a ser escura. Eu fiquei ali, de joelhos no meio da calçada gelada, tremendo, chorando, sabendo que tinha acabado de presenciar algo que a ciência não explica, que a razão não alcança, que só a fé entende. Eu tinha visto um santo. Eu tinha falado com alguém que estava morto havia 17 anos, mas que estava mais vivo do que qualquer pessoa viva que eu conhecia. Eu tinha recebido missão. Eu tinha sido chamado. Desde aquele dia, eu mudei de novo. Eu comecei a fazer exatamente o que ele tinha pedido. Todo sábado, sem falta, eu saio com 2 sacolas grandes, cheias de comida, que eu compro durante a semana. Pão, queijo, presunto, frutas, água, biscoitos. Eu visito os moradores de rua de Milão. Eu vou nos lugares onde eu costumava ficar, debaixo das pontes, nas marquises, nas escadas das igrejas, nos bancos das estações, e eu faço o que Carlo fazia comigo. Eu sento ao lado deles, eu olho nos olhos, eu pergunto o nome, eu escuto a história, eu dou a comida, eu levo cobertores no inverno, eu dou dinheiro quando posso. E principalmente, eu digo que eles importam, que eles são filhos de Deus, que eles não foram esquecidos, que ainda há esperança, que a vida pode mudar, que eu sou prova viva disso. E toda vez que eu faço isso, eu sinto Carlo comigo. Eu sinto que ele está sorrindo lá do céu. Eu sinto que ele está feliz. Eu sinto que ele está usando minhas mãos para continuar o trabalho dele, para continuar amando as pessoas que o mundo descarta, que o mundo ignora, que o mundo trata como se não existissem. Eu não sou santo. Eu não sou especial. Eu não sou nada além de um homem quebrado, que foi remontado por amor, que foi salvo por um menino que decidiu ver Deus em mim quando eu mesmo não via mais nada. Se alguém que você ama precisa ouvir essa história, se você conhece alguém que está perdido, que está sem esperança, que está achando que não vale nada, compartilha esse vídeo, envia para essa pessoa, porque às vezes a gente só precisa de uma história verdadeira de milagre para acreditar de novo que milagres são possíveis. Hoje eu tenho 53 anos, eu tenho uma vida simples, eu trabalho em pizzaria, eu moro em apartamento pequeno, eu não tenho carro, eu não tenho muito dinheiro. Mas eu tenho algo que todo o dinheiro do mundo não compra. Eu tenho a certeza absoluta, inabalável, testada e comprovada de que Deus existe, de que o céu é real, de que os santos continuam agindo aqui na terra mesmo depois de morrer, de que o menino de 15 anos que morreu e continua vivo de maneiras que ninguém jamais poderia imaginar. Eu tenho a certeza de que aquele menino que um dia parou diante de mim com um cobertor azul nunca foi só um garoto generoso. Ele era um recado, ele era um aviso, ele era uma presença enviada para impedir que eu me perdesse completamente. E agora que eu olho para trás, agora que eu consigo ligar todos os pontos, eu
Percebo que Deus não me abandonou naquelas noites frias, nas calçadas sujas, nos becos escuros. Ele só escolheu um mensageiro pequeno, simples, de tênis com velcro e sorriso fácil, para me lembrar que o céu continua descendo na terra quando mais precisamos. Hoje, quando eu passo pela Via Mauro Macchi e vejo aquela marquise, eu não vejo mais o lugar onde quase morri. Eu vejo o lugar onde renasci. Eu vejo o ponto exato onde o céu se inclinou para me tocar. Eu vejo o rastro de luz de um menino que me visitou não para me dar esmola, mas para me devolver a dignidade, o nome, o valor, a fé. Eu vejo o começo de tudo. E cada vez que o vento frio bate no meu rosto, eu lembro do saco de dormir que me salvou. Cada vez que eu entrego comida a alguém na rua, eu revivo os passos apressados de Carlo vindo em minha direção. Cada vez que alguém olha nos meus olhos, com aquele mesmo olhar que um dia ele teve, eu sinto que sou ponte, continuação, eco de algo que começou muito antes de mim e que não termina comigo. Eu não tenho vergonha da minha história. Não tenho vergonha das quedas, das falhas, do tempo em que vivi como sombra, porque se eu escondesse tudo isso, eu esconderia também o milagre. Eu aprendi com Carlo que a gente não esconde a luz, a gente compartilha, a gente oferece, a gente espalha, porque sempre, sempre, sempre tem alguém precisando ver um pedacinho de Deus, de um jeito simples, humano, inesperado. Se essa parte da minha história tocou algo aí dentro, se alguma lembrança sua veio à tona, conta nos comentários quais milagres já tocaram a sua vida e diz de onde você está me ouvindo. Isso ajuda essa corrente de fé a crescer. E se conhecer alguém que esteja precisando de esperança, compartilhe este vídeo. Talvez essa pessoa só precise lembrar que ainda existe bondade no mundo e que ninguém está realmente sozinho. Eu não sei quanto tempo ainda tenho nesta vida. Ninguém sabe, mas sei que quando chegar minha hora, quando eu fechar os olhos pela última vez, eu não vou ter medo, porque eu sei quem vai estar me esperando do outro lado. Sei que vou ver aquele sorriso de novo. Sei que vou ouvir aquela voz dizendo meu nome, como dizia quando eu era só um homem quebrado na calçada. Sei que vou reencontrar meu amigo, meu Carlo, meu pequeno grande santo. E por tudo que vivi, por tudo que senti, por tudo que testemunhei, por cada noite fria que virou madrugada de milagre, por cada gesto que me reconstruiu, por cada luz que me guiou quando o mundo era escuridão, eu termino dizendo o que meu coração repete desde aquele dia de inverno, quando um menino apareceu com um cobertor azul e me devolveu a vida. Carlo, aumenta minha fé.